Muito boa noite, um ótimo início de semana para todo mundo. Começa agora mais um Diversidade com as novidades da cultura para você. No programa de hoje tem o espetáculo Iracema, a peça Quando as Máquinas Param, o encerramento do seminário Agosto para a Igualdade Racial, o quadro Memória e ainda as novidades na nossa agenda. Na sexta-feira passada, Campina Grande recebeu mais uma etapa do projeto Palco Giratório. Desta vez, o espetáculo foi de dança, apresentado no Teatro Municipal e destinado ao público infantil. Veja só como foi. No início, a caixa em movimento causa estranheza, que logo se transforma em risada. A performance faz parte do espetáculo Iracema, solo da bailarina cearense Rosa Primo. O título faz referência à obra literária de José de Alencar e é uma montagem destinada ao público infantil. O processo se deu durante mais ou menos uns 10 meses. Éramos 4 mulheres, né, todas com filhos muito pequenos. O processo foi junto com as crianças, é um trabalho para a infância e feito com a infância, não é sobre a infância ou a partir da, mas é com elas. Todo o processo de montagem foi a partir delas. Esse material foram elas que sugeriram, então foi sempre com essa parceria com elas, né? Tentando entender como é que elas veem essa figura, o que elas, quando a gente fala dos povos indígenas, o que ela acha disso, de onde vem isso, quem é essa mulher, se ela é uma guerreira, se Iracema é a dona de um mercadinho, enfim, quem são as Iracemas que elas conhecem hoje ou que elas conheceram no passado. Então tem muito esse lugar do gênero, né? Tem muito esse lugar dos povos indígenas e de como as crianças veem esses diversos processos, né? Morta! 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 Juntando coreografia com elementos que remetem às brincadeiras da infância, o espetáculo busca discutir a questão da mulher nos dias atuais. A partir da figura de Iracema no imaginário coletivo, questões relacionadas ao universo feminino são trazidas ao espetáculo. Uma das coisas que a gente percebeu que, por exemplo, né, a maioria das brincadeiras fala morto, vivo, morto, né? Morta. Por que não morta e viva? Né? Porque a figura da mulher está sempre nesse lugar de apagamento ou menor, vamos dizer assim, ou escondido, né? Mesmo Iracema, assim, a nossa pesquisa fala muito disso, que Iracema é uma criatura extremamente lembrada, mas o que a gente esquece quando se lembra de Iracema, né? Quando você exalta essa figura de Iracema, você apaga também toda uma história dos povos indígenas que foram completamente dizimados. Você apaga toda essa história da mulher. Ao exaltar, alguma coisa se pretende esconder aí, né? E para a gente falar sobre isso com as crianças, é a partir desse lugar, né? Estátua. Ela vai começar a dançar, aí alguém diz, para. Ela vai se mover, aí morre, aí vive, aí morre, né? Fica sendo esse lugar de obediência, né? Até o momento que isso vira, né? Ou diz, não vou mais morrer, não vou mais, né? Então tem esse lugar da brincadeira, morto, vivo, estátua, para, anda, e que é os elementos com os quais as crianças identificam, que é com a voz dela, né? Que é com o universo delas. Iracema foi apresentado em Campina Grande através do Palco Giratório, considerado pelos artistas um projeto importante para a circulação das artes cênicas pelo país. Eu nunca tinha participado do Palco Giratório e é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem no país. É uma política cultural que é assim, imprescindível no país. Imprescindível em todos os sentidos, né? Na sexta-feira também teve a apresentação do espetáculo Quando as Máquinas Param, dentro da programação do Festival de Inverno. Nossa equipe esteve por lá e fez o registro. Qual foi a bronca aí, ô Chico? Essa molecada aí passa o dia fora jogando bola e falando palavrão. Deveria jogar bola em outro lugar, viu?
O Grupo Imagem de Fortaleza apresentou no Centro Artístico Cultural da UEPB o espetáculo Quando as Máquinas Param, do escritor Plínio Marcos. O Grupo Imagem existe há mais de 20 anos. A gente trabalha na dramaturgia do Plínio Marcos, né? Desses autores proibidos, né? Plínio, Nelson. E aí a gente tem um repertório só dos espetáculos do Plínio. O Quando as Máquinas Param é um dos últimos textos que nós montamos do Plínio, né? E aí esse texto a gente já está em cartaz há mais de 3 anos. Violência doméstica, desemprego e falta de dinheiro são alguns dos assuntos trabalhados no espetáculo. O teatro que o Imagem, né, que o grupo faz, é um teatro provocativo, né? Um teatro que tira as pessoas do incômodo, né, para refletir sobre as mazelas da sociedade brasileira. E aí, quando a gente traz Quando as Máquinas Param, a gente vai falar do desemprego, vai falar da violência doméstica, que infelizmente é algo muito pungente ainda. Você presta atenção, que eu tô cansado de tuas besteiras. Então, eu vou embora. O festival, há mais de 45 anos, é importante para fomentar a cultura, a arte, não só na Paraíba, mas também no Brasil todo, né? Que dá oportunidade para novos grupos. Já é, acho que, o 4º ano que a gente vem para o festival e a gente percebe que tem um crescimento, tem muita visibilidade de participar do festival. Eu acho que é uma janela para muitos grupos como o nosso. Agora é hora do intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. É rapidinho. Voltamos e no quadro Memória de hoje vamos conhecer um pouco mais o historiador Elpidio de Almeida. Elpidio de Almeida é um destacado vulto, conhecido sobretudo como um respeitável médico e um dos mais operantes gestores públicos que Campina Grande já teve. Mas poucos conhecem o imenso valor de Elpidio como um agente memorialista e historiador. A primeira grande ação de Elpidio de Almeida para fomentar a guarda e os estudos da história da cidade foi em 1948, quando reuniu os mais destacados intelectuais da cidade para fundar o Instituto Histórico e Geográfico de Campina Grande. Elpidio foi o primeiro presidente do Instituto, mas só ficou por 2 meses, uma vez que foi empossado como prefeito da cidade e precisou transmitir a administração do Instituto para o seu vice-presidente, o Dr. João Tavares. E isso porque ele estava a fim de se dedicar à gestão pública municipal. Ele foi prefeito entre 1948 e 1951. Depois se elegeu deputado federal, exercendo o mandato entre 1951 e 1955. E, por fim, novamente assumiu a Prefeitura de Campina entre 1956 e 1959. Sua colaboração ao desenvolvimento da cidade enquanto gestor foi das mais significativas. Com a plena sensação de dever cumprido, encerrado seu mandato em 1959, Elpidio de Almeida deixou a política em definitivo para se dedicar aos estudos, se afundando em velhos documentos carcomidos em busca de fundamentações para entender a história da cidade. Essa árdua atividade resultou na sua obra História de Campina Grande, livro publicado em 1962, de grande alcance histórico que até hoje é referência máxima para quem pretende se debruçar na história da nossa Rainha da Borborema. Mas ele não parou por aí. Ainda desse espírito memorialista, em 1964, ele foi convidado pelo então prefeito Newton Rick para assumir a presidência da Comissão Cultural do Centenário de Campina Grande, que visava fomentar os estudos históricos da cidade. Sua primeira ação à frente da comissão foi publicar obras inéditas de filhos legítimos e adotivos da terra, no campo da pesquisa, literatura, crônicas e poesias. Devido a esse projeto, hoje conhecemos valorosas obras que certamente teriam sido esquecidas em gavetas e nunca trazidas a público. Livros como Obras Poéticas, de Félix Araújo, Um Cronista do Sertão do Século Passado, de Geraldo Joffre, História da Arte, de Rubens Navarra e Horas de Enlevo, de Mauro Luna, entre outros, ainda hoje podem ser apreciados por conta dessa iniciativa. Outra grande contribuição da Comissão Cultural foi o livro Coletânea Autores Campinenses e a criação da revista Campinense de Cultura, que teve 8 edições, reunindo artigos para divulgar estudos sobre nossa cidade. Elpidio faleceu em 1971.
Mas esses 10 anos que precederam sua morte foi, sem dúvida, o maior movimento memorialístico que Campina Grande já viu até então, deixando indeléveis contribuições à reunião de entendimentos sobre os acervos e a história da cidade. Neste ano de 2023, se comemora a efeméride de 130 anos de seu natalício. E o Instituto Histórico de Campina Grande realizará uma série de eventos para rememorar esse historiador e memorialista a quem Campina tem uma grande dívida de gratidão. O seminário Agosto para a Igualdade Racial, que teria seu encerramento na noite da última sexta-feira, não aconteceu, porque, de acordo com o idealizador do evento, o local onde seria realizado, a OAB, estava com os portões fechados. A nossa equipe ouviu a organização do seminário sobre o ocorrido. Nós, enquanto Movimento Negro de Campina Grande, estamos aqui para repudiar isso que vocês estão vendo. Os portões fechados da OAB para uma entidade como a nossa, que este ano vai completar 37 anos de luta contra o racismo na Paraíba. Portanto, nós estamos indignados, né, revoltados com esse tratamento degradante que a OAB de Campina Grande está dando para o seminário Agosto para a Igualdade Racial. Como vocês estão vendo, os portões estão fechados. Nós tínhamos uma programação aqui marcada para acontecer, mas infelizmente não tem ninguém aqui da OAB para explicar por que é que os portões estão fechados. Portanto, eu, enquanto historiador e coordenador do Agosto Negro de Campina Grande, estou aqui para dizer que isso aqui é lamentável. Eu acredito que o pessoal aqui deveria repensar esse nome aí, Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos, porque pelo que vocês estão vendo aqui, isso não passa de uma falácia, isso não passa de um engodo, porque nós fomos barrados no baile, como diz Edson Gomes. Mas é isso, né? Os embrutecidos, duros de coração, fechados para o amor, sempre fizeram isso com o nosso povo negro, sempre fizeram, mas a gente resiste. A nossa alma resiste e o nosso corpo é de luta, como diria o poeta Jorge Portugal e o cantor Lázaro Matumbi. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Não são essas pessoas que irão, né, acabar o Agosto Negro, que irão impedir essa juventude negra de continuar lutando, né, por igualdade racial e justiça social em Campina Grande. Bom, eu acho que isso é primeiramente um desrespeito, né? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil não se comprometer com as causas antirracistas já reflete muito bem o patamar da cidade que a gente se encontra, né? Então, tipo, é aí que eu vejo que a nossa luta é mais necessária, tá ligado? Porque esses negados aí, esses portões fechados pra mim, pô, é combustível pra eu lutar mais e mais, pô. O sentimento mesmo é de revolta, já que saiu uma matéria aí falando que os palestrantes que vinham comparecer aqui na OAB não estavam aqui, sendo que eu fui um dos convidados e estava presente. E saiu uma reportagem aí de um certo repórter que a gente não estava e não tinha ninguém, sendo que é uma mentira, e a gente está aqui para comprovar de noite para terminar o evento, e olha como está aí, as portas tudo totalmente fechadas. E nós ouvimos também o presidente da OAB Campina Grande para saber o que aconteceu. Na verdade, esse definitivamente era um evento que não era realizado pela OAB. A OAB simplesmente se viu como de apoio, né? O professor Jair nos procurou, disse que não tinha apoio dos entes governamentais, seja na esfera nacional, na esfera estadual ou na esfera municipal, e pediu o apoio da ordem no sentido de disponibilizar o auditório. De pronto, nós atendemos o pedido dele, disponibilizamos o auditório nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, disponibilizamos uma logística aqui na ordem, ele pediu lanche, pediu apoio com transporte para deslocamento, deixamos à disposição dele um transporte aqui, um veículo, deixamos os servidores da ordem à disposição do movimento negro, que ele se intitulava como representante aqui em Campina Grande. A informação que eu tive aqui da OAB é que a OAB permaneceu aberta no período da manhã, no período da tarde, onde foi realizada a palestra, mesmo não vindo os palestrantes que ele convidou, mas ele mesmo se colocou na posição de palestrante no período da manhã. À tarde, um palestrante esteve presente, mas não houve público, né? O público não se sentiu convidado por ele, porque o evento era dele,
né, não estiveram aqui presentes. Foi cancelado por ele mesmo uma apresentação de maracatu que ia ser realizada no período da tarde, no final do período da tarde, 5 horas da tarde, e no início do noturno. Ele saiu da OAB às 4h20 dizendo que ia embora, que ia para a sua residência. Fomos surpreendidos com a informação às 19h44 da noite, onde ele supostamente estaria em frente da OAB porque a OAB estava fechada. Infelizmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela funciona no período de manhã e no período da tarde. À noite, ela estaria aberta para atender o público do professor Jair. Os servidores da OAB ficaram até às 19 horas, que era onde estava marcado para o início do evento. Como não apareceu ninguém, inclusive ele, que já tinha avisado que iria para casa às 4h20, o que a OAB fez? Fechou seus portões e foi lá, não para retaliar ou para impedir o acesso de quem quer que seja. Mas, infelizmente, eu entendo que o mínimo que poderia acontecer era uma informação ou um telefonema do próprio organizador para a OAB, para o servidor que estava à disposição dele, e não foi feito. Agora é hora de conferir a nossa agenda cultural de hoje. A partir das 7h30 da noite, a Rota Cultural Caminhos do Frio chega à Alagoa Grande com apresentações culturais e shows no Largo do Teatro Santa Inês. Nesta terça, a partir das 9 da manhã, a Biblioteca de Galante recebe uma aula temática com o músico Roninho do Acordeon, voltada para os alunos da Rede Municipal de Ensino. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açude Velho, segue com a sua exposição permanente de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da noite. O valor do ingresso é R$10. Crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. A Vila do Artesão segue aberta ao público no bairro São José. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. No cinema de Campina Grande, continuam em cartaz os filmes Gran Turismo, de jogador a corredor, Drácula, a última viagem do Demeter, A Chamada, Besouro Azul, Fale Comigo, Gatos no Museu, Mega Tubarão 2, Barbie, Oppenheimer e Elementos. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O programa vai ficando por aqui. O nosso WhatsApp está na tela para você entrar em contato com a gente. Para outras informações, vai lá nas nossas redes sociais. E para rever o nosso conteúdo, é só ir no canal do YouTube. Amanhã tem mais diversidade na primeira e na segunda edição. Um beijo e boa semana!